Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em que haviam crido. O texto é uma referência ao momento em que Paulo, durante a sua viagem missionária com Barnabé, voltam-se para Listra, Icônio e Antioquia. Após intensa perseguição, Paulo foi apedrejado e a igreja estava no seu início de desenvolvimento. E fato é que essa igreja, que estava no início de seu desenvolvimento, já possuía uma estrutura que os apóstolos haviam institucionalizado. E essa estrutura, ela era feita por meio de diáconos e presbíteros. O texto vai deixar bem claro que esses presbíteros, eles eram eleitos, ou seja, não era uma escolha arbitrária de um bispo ou de uma liderança, mas era uma eleição promovida pela liderança para aquelas pessoas que a igreja local reconhecia. Isso por sua idoneidade, pelo caráter e autoridade espiritual, conhecimento da palavra de Deus, no caso o Antigo Testamento e também os escritos apostólicos, aquelas qualificações que encontramos na carta de Paulo a Timóteo no capítulo 3. Mas a grande questão é que sempre existiram pessoas querendo dominar a igreja. E até o dia de hoje, quando falamos de igreja, infelizmente, os católicos romanos, eles defendem que a única igreja fundada por Jesus é a igreja romana, mesmo Jesus sendo judeu e a primeira igreja, o primeiro concílio tendo sido realizado em Jerusalém. E isso é algo que não tem base nas escrituras, nem tampouco na história. O que existem são palavras que são utilizadas de maneira equivocada. Quando, por exemplo, os pais apostólicos falam de igreja católica, eles não se referem a uma instituição dominada pelo governo de Roma ou uma instituição romana, mas falam de igreja universal, que é a assembleia de todos os santos, de todos os crentes. Cristo, quando afirma em Mateus 16:18 que Pedro era uma pedra e que sobre a pedra ele edificaria a sua igreja, o texto deixa bem claro que aquela afirmação de Pedro de que Cristo era o Messias, o Filho do Deus vivo, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, ou seja, sobre o próprio Cristo. Até porque outros textos do Novo Testamento, de maneira muito clara, vão evidenciar que Cristo é a pedra rejeitada pelos construtores. Jesus é identificado como a pedra sobre a qual a igreja está fundada em todo o Novo Testamento. E nunca mais, e você não vê nenhum apóstolo, nenhum escrito dizendo que Pedro foi a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Pedro é uma pedra, como os demais apóstolos eram pedras e fundamentos, como no Apocalipse nós vemos que a igreja está fundamentada na fé dos apóstolos. Logo, Cristo fundou uma igreja, mas não uma instituição romana. Jesus deixou bem claro que a igreja era a igreja dele. A palavra eclésia no grego, a junção de dois termos ek e kalel, significa uma assembleia de convocação. Era um termo muito comum utilizado na língua grega para a convocação feita por pessoas que moravam numa cidade para se reunirem em assembleia e tomarem uma decisão. Ou seja, de acordo com o texto que nós lemos aqui, Atos 4:23 e também Tito, capítulo 1, versículo 5, a igreja era guiada por presbíteros locais. Na história da igreja, nós temos um exemplo claro de uma tradição antiga, que é a tradição ortodoxa, aonde os patriarcas, eles não buscam uma primazia sobre os demais patriarcas. Porque, historicamente, a igreja de Roma, com esse formato político que ela tem hoje, não era da mesma forma nos 3 primeiros séculos da igreja. Roma era a capital do império mais dominante na época do Novo Testamento. Então, no primeiro e no segundo século,
O que nós temos de informação é que as comunidades cristãs elas eram autônomas, sem nenhuma supremacia papal. No século III, o bispo de Roma começa a reivindicar uma hipocrisia e só em 313, no Edito de Milão, que Constantino legaliza o cristianismo como a religião do Estado, une o Estado com a Igreja, e em 380, depois de Cristo, no Edito de Tessalônica, o cristianismo romano torna-se a religião oficial do Império. Então nós temos aí o primeiro século até 380 anos depois para a Igreja se tornar o que se tornou hoje. Então o sistema papal é uma criação e uma ideia muito tardia, como um bispo de uma região, no caso o bispo de Roma, ele ter uma superioridade aos demais. E você não encontra nos escritos dos pais apostólicos o termo Papa, só até o século V. Ou seja, foi Bonifácio III, em 606, sob o imperador Focas, que recebeu oficialmente o título de Bispo Universal. Então, só no século V, 606 depois de Cristo, é que esse título foi dado, e aí a Igreja já estava unida com o Estado e já havia sido institucionalizado. Fora questões que são assim muito basilares, que são doutrinas e práticas que são estranhas ao cristianismo do Novo Testamento. O culto a Maria e aos santos. Qualquer cristão sábio e culto reconhece que Maria é a mãe de Deus, ela é a Theotokos. Ela é digna desse título porque o nosso Senhor Jesus Cristo ele é 100% homem e 100% Deus. Então todo o DNA que ele possuiu como homem durante o seu ministério terreno veio de Maria. Então Maria é de fato mãe do Deus homem, nosso Senhor Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Mas ela não é digna de uma espécie de culto, ainda que não seja o mesmo culto prestado a Deus, ainda que tenham diferenças, mas as semelhanças do culto a Deus e a espécie de veneração dada a Maria são muito parecidas. No século IV ao século V, por meio de alguns concílios, foram adotados o uso de imagens e relíquias. No século IV foi decretado o celibato obrigatório aos ministros, aos padres, presbíteros. No século VI, no século XI, foi definida a questão da transubstanciação e definido em 1215, no Concílio de Latrão, foi proclamada a infalibilidade papal e proclamada em 1870 no Concílio do Vaticano I, Purgatório. Lá no século VI, o que foi colocado no século VI foi formalizado no século XI. Então, essas doutrinas são adições humanas e não mandamento de Cristo e dos apóstolos. A verdadeira igreja, ela permaneceu espiritual e fiel, mesmo com a ascensão de Roma. Existiam comunidades fiéis ao Evangelho que viviam fora do sistema romano, os valdenses, os albigenses e depois os reformadores. Cristo prometeu preservar a sua igreja verdadeira e não uma instituição. Mateus 28, versículo 20, certamente estou convosco todos os dias. Então, a igreja romana ela nasceu da fusão entre igreja e o império, adotou tradições humanas que estão acima das escrituras, tornou-se um sistema religioso político contrastando com o reino de Deus, ou seja, o magistério da igreja e a interpretação da igreja por meio de seu magistério é superior ao próprio texto lido, porque diversos dogmas são contrários ao texto do Novo Testamento. Então, para pensarmos um pouco sobre isso, entendermos que o cristianismo é muito mais do que uma religião institucional. Eu não duvido da salvação e considero sim a universalidade da igreja. Nenhuma instituição detém a salvação, nem católica, nem evangélica, nem romana, nem ortodoxa. Cristo é o Salvador da humanidade e Ele nos deixou o legado por meio da sua palavra e os escritos dos apóstolos estão aí para nos guiar. Que possamos ser uma igreja verdadeira, não guiada pelas opiniões dos homens, mas guiadas pelo Espírito Santo por meio das Sagradas Escrituras.